E aí, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências e vamos dar continuidade à nossa última aula que nós falamos sobre um recurso natural chamado água. E hoje nós vamos recordar os estados da água, as mudanças de estado físico da água. Vamos recordar como acontece o ciclo da água e vamos aprender como preservar a água para ela nunca faltar. Vamos começar recordando os estados físicos da água, que nós vimos que são três: é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Sendo que o estado líquido, nós encontramos o estado líquido na natureza, na água que sai da torneira, na água que nós bebemos, nos oceanos, mares, rios e lagos. Nós encontramos também a água no estado sólido, no congelador, nos icebergs, nos floquinhos de neve. E nós encontramos a água no estado gasoso, no vapor que sai da panela e também a água nas nuvens, que vira vapor e fica nas nuvens, certo? Então, agora que nós já recordamos os estados físicos da água, líquido, sólido e gasoso, vamos recordar as mudanças dos estados físicos da água. Lembrando que a água é um recurso natural capaz de mudar o seu estado físico, de passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, e cada mudança dessa tem o seu nome específico. Vamos recordar? Se a água está no estado sólido e a temperatura fez com que essa água do estado sólido derretesse e virasse líquido, nós chamamos esse processo, essa mudança de sólido para líquido, de fusão. Isso acontece por causa da temperatura. A temperatura faz com que o gelo derreta, a água no estado sólido derreta e passa para o estado líquido. Mas existe também a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Essa mudança de líquido para gasoso é chamado de evaporação. E ela acontece muito quando nós estamos tomando banho, quando uma panela solta fumacinha. É a água que mudou o seu estado de líquido para gasoso. Mas ainda existe a mudança que vai do estado gasoso para o estado líquido. E essa transformação nós chamamos de condensação. É quando o vapor do banho quente que nós estávamos no banheiro, ele bate num lugar frio. E aí você vê uma porção de gotinhas no espelho. Essas gotinhas é a mudança do estado de vapor da água quente que entrou em contato com a superfície fria e virou líquido. Isso nós chamamos de condensação. Mas não para por aí. Ainda a água pode ser modificada do estado líquido e ela pode passar para o estado sólido. E esse processo, essa mudança, nós chamamos de solidificação. Então, viram só? A água, ela é capaz de mudar o seu estado físico. E essas mudanças têm os seus nomes específicos de acordo com o estado que ela passa para o outro estado final. Ainda acontece o ciclo da água, que é muito importante na natureza, porque é através dele que a água está sempre se renovando. Mas como acontece o ciclo da água? Bem, o calor do sol irradia a água dos rios, a água dos lagos. E aí, quando isso acontece, o calor do sol faz com que a água se transforme do estado líquido para o estado de vapor. Acontece a evaporação. A água, com a luz do sol e com o calor do sol,
a água evapora, vira vapor e sobe para as nuvens. Aqui nas nuvens, o vapor se esfria e aí ele vai se acumulando na atmosfera, vai formando as nuvens. E aqui dentro das nuvens, ele se condensa, ou seja, passa do estado de vapor para o estado líquido, aqui nas nuvens. E esse processo nós chamamos de condensação, como nós vimos anteriormente. Então, a água evapora com o calor do sol, vai para as nuvens. Aqui, o calor, o vapor, ele se acumula na atmosfera, ele se condensa, ele se transforma em gotinhas de água e aí vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, até que as nuvens fiquem muito cheias, muito pesadas e essas gotinhas de água comecem a cair em forma de chuva. E aí acontece as chuvas. Quando as chuvas caem, essa água que estava condensada, ela vai e umidifica a terra. Se acontecer, crianças, da chuvinha cair em lugares muito frios, a água condensada, ou seja, a água que estava aqui, que caiu em forma de líquido, ela pode se transformar em gelo, em neve ou granizo. Isso se acontecer em regiões muito frias, tá? O nosso estado aqui, o nosso país, acontece muito pouco, mas acontece quando está em lugares frios. É comum a água das nuvenzinhas pesadas, ao invés de cair só em estado líquido, elas caem em estado líquido, mas por estar tão frio, elas se transformam em neve ou em gelo, em granizo. Essa água que cai das chuvas, elas infiltram no solo. E aí, elas vão para as águas subterrâneas, ou seja, as águas que ficam lá embaixo no centro da Terra. E aí, o que acontece? Parte dessa água subterrânea, ela vem pela raizinha das plantas, né, e vai até as folhas, e aí acontece a transpiração nas árvores, que é aquele processo que a plantinha soa. E ali ela está expelindo uma parte da água. E aí volta, acontece tudo de novo. Aí a água evapora, a água vai para as nuvens, aqui elas se condensam, desce em forma de chuva, enche a água subterrânea de novo, que vai para as plantinhas de novo, e a plantinha transpira, e aí é absorvida a água de novo e evapora, e é por isso que é chamado de ciclo da água, porque é uma coisa que não tem fim. Certo? Esse processo, crianças, da água às vezes cair líquida e se transformar em cubinhos de gelo ou granizo é chamado de solidificação. Não podemos esquecer. Mas a gente, mesmo que aconteça o ciclo da água, nós precisamos preservar. Apesar de estar sempre acontecendo o ciclo da água, se nós não preservarmos, a porcentagem de água doce do nosso planeta é muito pequena e corre o risco de acabar. É por isso que nós temos sempre que prestar atenção a diversos assuntos para a gente poder preservar a água. E nós vamos, trazer alguns itens para vocês que realmente vai ajudar vocês a preservar a água para vocês e para o futuro de vocês, para as futuras gerações. Aqui é a primeira dica. Limpe bem a caixa d'água e evite qualquer vazamento. Conserte rapidinho todo o encanamento para não ficar desperdiçando água. Se a torneira tiver vazamento, peça para o papai ficar atento e trocar a pecinha logo para parar de vazar. Varrer a calçada é a melhor solução. Ao invés de ficar molhando a rua e ir desperdiçando água à toa, é melhor varrer a calçada, ao invés de lavar. Não devemos desperdiçar
Lavar a louça e lavar roupa não é só uma ou duas. Lavar louça e lavar roupas é quando acumular, que aí você abre a torneira de uma vez só, lava tudo que tem para lavar e acabou. Na hora do banho, 5 minutinhos é o suficiente para vocês tomarem um banho. Dessa forma, o planeta fica mais contente. E ao escovar os dentinhos, feche a torneira, escove os dentes e depois abra a torneira para poder enxaguar a boquinha. Isso faz parte de economizar e preservar a água. Não marque bobeira. E assim nós terminamos a nossa aula, porque se nós realmente preservarmos, o nosso planeta Terra nunca vai deixar de fornecer a água que nós tanto precisamos para o nosso dia a dia. E assim chegamos ao fim. Até a próxima aula.